Olá Brasil, a paz do Senhor Jesus, que Deus nos abençoe a todos de forma abundante, que Deus possa tocar na sua vida neste novo ano, né? Estamos no mês de entrada, na porta de entrada, o primeiro mês do ano, que biblicamente falando é o mais importante de todos. Que Deus abençoe o Brasil e o mundo, a África, acompanhando o bispo Amaury ao vivo. Ele tentava mandar um abraço lá para a República Dominicana do Congo, em francês, aí não conseguiu, bispo. É a Colombe pour Congo, Dieu vous bénisse, em nome de Jesus. Os congoleses entenderam. Você não vai entender, bispo, porque você estudou, eu não estudei, entendeu? Isso é francês, ou inglês, né? Ou inglês. God bless in Jesus' name, that God open all the door for you, open all the door for you in Jesus' name. Isso é para a África do Sul. E para Angola, Moçambique, é de Chile, Chuquembo Catequista, em Vítor, é isso. Tá? E Chuquembo Catequista, isso Catequista. Isso é Moçambique, é Xangane, bispo. É, em espanhol, né? Também nós podemos mandar para a Argentina, Paraguai, Uruguai, tá? E que Deus les bendiga em nome de Jesus. Mas vamos abençoar aqui em português, trazendo a palavra e um convite especial para Ceará, o estado do Ceará. E Ceará, apóstolo, um abraço. Oxente, bichinho. Mas Ceará é mais fácil. Então nós vamos estar no Fortaleza, Ceará, na cidade mundial, nesse domingo às 7 da manhã, com Fortaleza e Grande Fortaleza, uma grande multidão em Fortaleza, Ceará. Nós estaremos ali intercedendo a Deus, tá? Para que Deus possa tocar na sua vida, fazendo maravilhas, fazendo milagres extraordinários. E também em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Goiânia, ou Goiás, né? Em todos os estados, no Sudeste, no Centro-Oeste, no Norte, no Nordeste, no Sul, né, do país, estaremos ministrando em todo o mundo, né? Em todos os países onde chegam as palavras do Senhor e os milagres, as maravilhas que Deus tem realizado. Eu queria que você me ajudasse a fazer o programa participando, investindo na obra. Essa obra tem mudado a vida de muita gente, mas muita gente. Essa obra não tem ajuda de governos, nem municipal, nem estadual, nem federal. Né? Como você percebe a divulgação que saiu aí da lista dos maiores devedores do BNDES, tem igrejas, né? Tem principalmente televisões de ponta, esses que pregam moralismo aí, e perseguem, falam mal de todo mundo, né? Você vai vê-los na lista aí dos maiores devedores do BNDES, que teoricamente deveria ser para desenvolvimento, principalmente das pequenas e médias empresas, né? E aí os que detêm o monopólio e que batem e procuram denegrir a imagem, inclusive da obra de Deus, são os maiores devedores do BNDES, incluindo igrejas, tá? Incluindo igrejas. Mas você não vai achar o nome da Igreja Mundial lá, não. Não vai, não. Com certeza não vai. Então, essa obra, ela vive, ela depende de Deus em primeiro lugar. E daqueles que gostam dela, que de alguma forma, de alguma maneira, têm se beneficiado dela, têm sido alcançado, tá? Ou alcançados. Pessoas que saem das drogas, da criminalidade, da prostituição, pessoas que são curadas de câncer, de paralisia, de lepra, de cegueira, são restauradas do mundo do crime, né?
Deus tem feito maravilhas. Então você que quer investir na obra de Deus, semear a sua sementinha, toma posse também desse grande propósito dos benditos de Deus até o dia 1º de fevereiro. Os benditos de Deus. Eu estarei encerrando essa campanha dos benditos de Deus no dia 2 de fevereiro, né? Lá no Paraná. É isso? Está agendado para o dia 2? A reinauguração da cidade mundial, que por perseguição foi fechada. E Deus retomou as rédeas. Quando Ele quer, é assim que Ele faz. Às vezes Ele permite o homem até um certo ponto. Depois Ele acaba punindo mesmo. Então nós estaremos no dia 2 de fevereiro, tá? Às 10 horas da manhã, numa grande ministração ali, abençoando. E na sexta-feira santa, sexta-feira da paixão, estaremos em Minas Gerais, né? Em Belo Horizonte. Sexta-feira santa em Belo Horizonte. Acho que é no Expo Minas, não é isso? Deve ter a vinheta já rodando aí, né? Quero que rode aí essas vinhetas, tá? E a agenda, né? Ceará agora, domingo às 7 da manhã, tá? E lá no dia 2 de fevereiro nós estaremos no Paraná, em Curitiba, na cidade mundial, e o bispo está definindo, o bispo Josivaldo, lá em Minas, né? E na vinheta vocês vão ter aí o endereço em Belo Horizonte, com uma grande multidão. Uma sexta-feira. Sexta-feira, que dia que vai ser, meu filho? Dia do mês? Vai ser 19 de abril. 19 de abril. Não é março, não? Eu tô meio... 19 de abril, Ah, 9 horas. é porque é uma data católica, né? Sexta-feira santa, né? Que é todo dia santo para nós, né? Então eu não tenho muito conhecimento, assim, tá? Eu até agradeço o pessoal, meus irmãos católicos aqui me dando informação. É dia 19, né? 19 de abril. Então, eu queria que você atentasse para essas datas aí. E no mês de março, final de março, estaremos também, acho que é no São Tomé e Príncipe, né? O bispo lá vai definir também um local, um ginásio, lá na África. O bispo Maurício vai estar em Portugal agora e depois também em Angola, né? Portanto, Deus estará abençoando poderosamente a sua vida. Nós vamos a uma palavra abençoada aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17. Atos 17, 16. Paulo estava numa fase difícil da vida dele, uma fase de muita tribulação, prisões e açoites e processos e tentativas de homicídio, tentaram matá-lo, né? Enfim, foi arrastado. Ele e o Silas, né, foram perseguidos de forma implacável e foram mandados para a Grécia, uma cidade, uma das mais antigas hoje, né? Mais antigas do mundo, que é Atenas. E diz assim: enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante naquela cidade, na Grécia. Um dia desse nós ouvimos falar que a Grécia faliu, não é verdade? Não acontece por acaso, em vão, debalde, não. Nós colhemos o que plantamos, não é verdade? Então, a idolatria, o que é idolatria? Idolatria é você eleger alguém, né, um ídolo, seja ele vivo ou morto, como seu Deus, como seu abençoador, seu salvador. Isso é idolatria. Você pode idolatrar um homem, um artista, né, ou um pastor, ou um apóstolo, um jogador de futebol, um cantor, tá? Uma autoridade. Você pode idolatrar uma imagem de escultura, né? Pior ainda, porque você não vê vida naquilo ali, não conhece, nunca viu. Ah, mas é o retrato.
né? A desculpa é que, assim como eu guardo o retrato da minha mãe, isso é conversa fiada. Né? Guardar o retrato da mãe, do pai, alguém que você conheceu, que te gerou, é uma coisa. Né? E normalmente ninguém se prostra ou se ajoelha diante do retrato do pai e da mãe. Tem uma desculpa, a religião não tem como justificar a idolatria. E lá em Minas nós chamamos de desculpa esfarrapada. Não tem nem como comprovar nada. Então, Paulo, o apóstolo Paulo, São Paulo, como dizem, ele se revoltava em face da idolatria dominante na cidade de Atenas. Por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos. Também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. Quer dizer, Paulo, ele sempre puxava um assunto, né? E o assunto era o mesmo, né? Era acerca da ressurreição, da morte e da ressurreição de Jesus. Né? Paulo esteve ali, aproveitou a oportunidade, foi enviado para lá. E era assim, em todos os lugares onde chegava. E ele procurava evangelizar, e ali com muita sabedoria para não ser morto. Né? E alguns dos filósofos epicúreos, são seguidores de um filósofo chamado Epicuro, tá? Que ficou muito famoso, ele pregava a felicidade como um bem maior. Isso 270 anos antes de Cristo. E ele arrebanhou muita gente. E quando morreu, porque era um homem, ele deixou os seguidores. Tá? E, na verdade, virou uma seita. Paulo, ele discutia, entre aspas, né, no bom sentido, com esses aí, tá? Filósofos, epicúreos e estoicos, contendiam com ele, havendo quem perguntasse: o que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, o levaram ao Aerópago. Ô palavra, hein? Aerópago, que era o nome de uma colina que depois deu o nome do tribunal de Atenas, da Grécia. Aerópago, dizendo: podemos saber da nova doutrina, e que doutrina é essa que ensinas? Posto que nos traz aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas, estrangeiros residentes, de outra coisa não cuidavam senão dizer e ouvir as últimas novidades. Quer dizer, Paulo conseguiu realmente mexer com aquela cidade. Então Paulo, levantando-se no meio do Aerópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois este a quem adorais sem conhecer, é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só homem fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus e, porventura, tateando, o possam achar.
se bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Que sabedoria, né? Do apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, um antigo ou um ex-perseguidor da igreja e da obra de Deus, defendia a obra de Deus e fazia afirmações e ninguém podia contestá-lo. No altar onde adorava-se vários deuses, ou seja, era um povo idólatra, o povo da Grécia, o povo de Atenas. Também tinha um altar ao Deus desconhecido. Agora, veja a razão, o motivo do sofrimento das pessoas. Mais de uma vez a Bíblia diz que o povo sofre por falta de conhecimento. Um profeta disse isso, se eu não me engano, acho que em Oséias, capítulo 4, a Bíblia diz que Deus fala através do profeta: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Oséias 4 e 6. E o próprio Jesus também falou, tá? O meu povo sofre por falta de conhecimento. Então, as pessoas têm conhecimentos gerais, vírgula, conhecem, sabem acerca de tantas coisas, tá? Conhecem, sabem acerca do corpo humano, tá? Sabem acerca das plantas, da alimentação, mas desconhecem o poder de Deus. Portanto, são ignorantes e estão vulneráveis, muito vulneráveis. Porque quem nos guarda, como foi pregado na última mensagem, é Deus. Quem nos protege é Deus. E aqui Paulo afirma que Deus não está longe das pessoas, porque ninguém pode respirar sem Ele. Ele dá respiração a todos. Também ninguém pode se mover sem Ele. Como é que você pode afirmar que Deus está perto de alguém? Quando esse alguém se move, quando esse alguém respira, quando esse alguém pensa. Essas coisas não são próprias do homem, são dádivas de Deus. E isso caracteriza, isso testifica, isso confirma a existência de Deus em nós. Mas essas mesmas pessoas continuam ignorantes. Tá? E Paulo disse, no seu altar, no vosso altar, tem um lugar reservado ao Deus desconhecido, versículo 23. Pois este que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Quer dizer, esses mesmos que adoravam imagens de vários deuses, que eles nem conheciam porque não existem, imaginação do homem, também adoravam o Deus desconhecido. Hoje não tem diferença, principalmente aqui no Brasil. Quando a mídia diz os cristãos, diz que a maioria cristã no Brasil, se refere também àqueles que adoram o Deus desconhecido e a outros deuses. Adoram mortos, adoram imagens que eles chamam de santo. Esses aí são considerados cristãos também. Eles adoram o Deus desconhecido. Eles pedem a não sei quem lá, ao São Valdemiro, que não é santo coisa nenhuma, né? Ao São Joaquim, que não é santo coisa nenhuma, ao São não sei o quê, e ao Deus, que continua desconhecido. A razão da falência, da derrota humana, da infelicidade, do insucesso, da frustração generalizada. Porque nós temos visto uma população frustrada, uma sociedade derrotada, impotente, tá? E estão sendo vencidos por costumes aí que são contrários à palavra de Deus. Movimentos, grupos até pequenos, eles fazem movimentos e convencem a sociedade que não tem argumento, que não tem raízes, que não tem fé, que não tem espiritualidade, que não tem conhecimento de Deus. Às vezes a gente fica só na luta,
E apanha mais ainda. Mas eu não vou abrir mão desses ensinamentos. O mundo está se rendendo a esses movimentos. Tá? Eu fiz um desafio. Fui criticado, apanhei. Falei biblicamente sobre a questão que hoje está tomando conta do mundo. Né? E ai daquele que se opõe. É taxado de homofóbico, tá? De perseguidor dos homossexuais, mas o mesmo carinho, o mesmo amor, a mesma preocupação, a mesma dedicação, quando oferecemos uma porta de emprego, que a igreja tem milhares de funcionários, ao hétero, o homossexual, que também é gente como nós, é alma como a nossa, é querido por Deus como nós somos, tá? Nós tratamos com respeito, com educação, com amor, com carinho, eu particularmente. Só que eu não posso concordar com práticas que são contrárias à palavra de Deus, à Bíblia Sagrada, aos ensinamentos bíblicos. Por quê? Eu queria que alguém me respondesse se eu e a Francileia, ao invés de tivéssemos nos casado, né, ela se casasse com uma mulher e eu me casasse com um homem. Se nós teríamos hoje filhos e netos. E aqueles, mas poderiam adotar. E se aqueles de quem poderíamos adotar também fizessem a mesma prática? Em 120 anos não teria um ser humano na face da terra. Nenhum. Manda algum médico me contrariar, algum cientista, alguém entendido do assunto. Discute comigo isso aí. Então Deus aprovaria isso? Né? Se Adão, ao invés de se casar com Eva, se casasse com o ouriço cacheiro, o tatu, sei lá, algum animal lá, ou então um homem. Se da costela desse saísse um outro homem, em vez de sair uma mulher. Eu e você não existiríamos. Então não vem inventar, não. Não vem enfiar a goela abaixo. E não tem nada de homofobia. Pelo contrário, a gente prega aos homossexuais, aos héteros, a todo mundo. Brancos e negros, índios, ciganos. É a palavra de Deus. Não inventa. Não inventa. Tá? Então, isso ocorre por quê? Porque Deus continua desconhecido para as pessoas. Mesmo os mais cultos, os que ostentam um canudinho, são ignorantes em relação à palavra de Deus. Então, vamos lá. Você que está me criticando, me condenando por causa disso, ou me julgando, sabe o que você deve fazer? Caso o seu filho, o Sebastião, ou o Severino, com o João, espera o neto. Mas vão adotar. Não, adotar não, porque os outros pais dos outros também que você gostaria de adotar vão fazer a mesma coisa. O mundo acaba. Acaba a sociedade. Então vamos seguir aquilo que ensina a palavra. O Evangelho. É o Evangelho. Mas o senhor é minoria, não interessa. A palavra de Deus é que prevalece. E Paulo viu aquela cidade daquela maneira, de Atenas, que hoje está falida, e ficou revoltado. Está aqui no versículo 16. Revoltava-se, em face da idolatria dominante naquela cidade. E seguiam todo tipo de religião, de ensinamento, de costume, menos a palavra de Deus. Menos a palavra de Deus. E aí é preciso atentar-se à palavra do Senhor. E ele disse para eles, olha, vocês, embora sejam idólatras, embora sigam muitos deuses, adoram também um Deus desconhecido. Agora, por que desconhecido se ele é o Criador de tudo? Como é que eu posso conhecer um Deus que uma sociedade inventou, que um homem inventou, que um pagão inventou, e não conhecer o Deus que criou tudo? Que criou o mar, os peixes do mar, que criou as selvas,
as matas, os seus animais, a fauna, a flora, que criou os homens. Você não nasceu de uma explosão, não. Não. Como é que o homem pode acreditar que há milhões de anos os continentes africanos e americanos estavam ligados e que se separaram, né, por um acontecimento assim, assado, ensinando, e levam para a escola, é matéria. No Enem, em tudo que é lugar, em tudo que é, ensinando os nossos jovens a acreditarem em coisas, tá? E aí, ou seja, na evolução, a escola, ela prega a evolução ao invés de pregar a criação. O que leva você a acreditar na evolução e não te deixa acreditar na criação? Hein? Algo para evoluir não tem que ser criado? Como é que alguma coisa evolui sem ser criado, sem existir? Como é que pode? Eu acredito na evolução. Evolução de quê? Não tem que se criar alguma coisa para depois fazer com que ela evolua? Por que você não acredita na criação? Você é fruto da criação, não de evolução. Você evoluiu de quê? Do dinossauro você não aceita, né? Mas do macaco você aceita. E por que existe ainda o macaco? Se o macaco evoluiu para homem, e esses aí? E essas centenas de espécies de macacos? Acredite na criação, você foi criado por Deus, você se move por causa dele. Você respira por causa dele. Você fala, pensa por causa dele. Isso aí não tem nada a ver com o livro de Valdemiro, com o pensamento de Valdemiro. Não, que pensamento meu, nada. Quem sou eu? Quem sou eu? Eu não ostento canudinho que nem muitos que me assistem, não. Eu estou falando, isso aqui é revelação. É a palavra de Deus. É bíblico. É o ensinamento da palavra. Então você precisa se tornar bendito de Deus acreditando na palavra de Deus. Paulo disse, versículo 24, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe. Olha que coisa maravilhosa. Só existe esse. Queira você aceitar ou não, só existe esse. Mas eu não concordo. O que eu posso fazer? Então prova. Prova a sua crença, a sua fé, a sua confiança, porque eu tenho provado a minha. Eu tenho mostrado os frutos. Nem médico, nem os mais renomados cientistas, tá? Na área da medicina, conseguem purificar leprosos, curar paralíticos e cegos de nascença. E eu tenho mostrado isso com laudos, com testemunho dos próprios médicos que antes me processavam. Você acha que um sujeito desprovido de recursos intelectuais e de outros recursos que você tem poderia fazer essas coisas? Isso nem é obra de Valdemiro, de Francilé, de quem quer que seja. Não. Isso que eu mostrei até agora há pouco, vou mostrar daqui a pouco, isso é obra exclusiva de Deus. Seja você analfabeto, culto, pobre ou rico, negro ou branco, cigano ou índio, né? É a palavra de Deus, a palavra transformadora de Deus. Não se iluda. Salomão, ele não negou nada aos olhos de tudo que os olhos dele viram, ele tomou posse, ele disse. Depois ele viu que era vaidade, que isso não o preenchia. E viu também, né, ali em Eclesiastes capítulo 2, ele viu também que tudo isso vinha da mão de Deus. Que o que ele conquistou e antes imaginava que fosse recursos próprios, viu que vinha da mão de Deus. Tá? E acabou se perdendo, por fim. Então,
Se não fosse a misericórdia de Deus, ao pai dele, o Davi, ele teria se perdido totalmente. Aí, se um homem como Salomão entendeu e reconheceu, quem somos nós, na verdade? E por que você não se rende ao que você vê, pelo menos? Tá? Por que você não combate os frutos que comprovam a criação com os frutos desta teoria da evolução? Pega os frutos da teoria da evolução que você tem e combate os frutos que eu tenho mostrado da criação. Eu provo a criação. Prova a evolução, então. Pode me convidar, você que é cientista, me convida para um debate. Então eu vou com a Bíblia, você vai com as suas teorias, os seus livros. Então, se apresenta depois os milagres da sua evolução, eu vou apresentar os milagres do Deus da criação. Tá bom? Tá combinado? Ou então você se renda ao Deus da criação, ao Deus Todo-Poderoso. Aí, Paulo, no versículo 24, Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Que coisa maravilhosa, né? Deus não habita no prédio, ele habita em você, em mim. Templos de Deus somos nós, habitação. Aliás, Jesus fala isso no Evangelho, né? E viremos para ele, 14, João 14, né? E faremos nele morada. Olha que coisa maravilhosa, extraordinária. Então, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse. Pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Para quê? Para buscarem a Deus, se porventura tateando, o possam achar. Ninguém acha assim, né? Olha só, ele é espírito, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos nossos poetas têm dito, porque dele somos geração. Ou seja, nós somos gerados por Deus, criados por Deus. Você foi criado por Deus. Você percebe que o homem, ele, mesmo aquele que prega a teoria da evolução, que isso evoluiu daquilo, aquilo evoluiu daquilo outro, que nós evoluímos disso, de tal animal, às vezes eles pousam, eles se apresentam como referência e morrem de forma tão insignificante, né? E demonstrando a pequenez. Se fosse extraordinário, mas não. Tropeçam, caem e se apagam. Comem uma comida estragada, pegam uma bactéria e morrem. Pegam um câncer. Esses que falam tanto na evolução não evoluíram ao ponto de dar longevidade a alguém ou de conseguir a deles próprios. Por que você não acrescenta uns 3 ou 4 anos na sua vida com essa teoria da evolução? Por que você não cria, né, um remédio para extinguir o câncer, ou HIV, ou qualquer outra enfermidade, doença, ou vírus? Por que as epidemias assustam tanto, as pestes, todo tipo de moléstia? Não é verdade? Por que você consegue prever uma tempestade, né? Um maremoto, um terremoto, e não consegue impedi-lo?
Por que lá na América não pararam aquele tufão que devastou, que destruiu tanta gente, tantas casas? Não é verdade? Por quê? Se você consegue prever, não para por quê? Porque só existe um que pode fazer isso. E através de pessoas simples. Ele fez muitas vezes, ele abriu o mar. Eu imagino Moisés gaguejando ali na frente do mar. Se fosse nos dias de hoje, iriam zombar de Moisés. Quem é esse gago? E o mar obedecendo e formando uma estrada. Falando com a rocha, tocando e saindo água. Imagina. Não é verdade? Imagina o Elias, ele que se escondia às vezes nas cavernas, que não conseguia fazer a barba, não tinha um mecanismo, não tinha uma habitação, né? Falando com Deus, pedindo fogo, fogo caindo do céu, né? Falando para parar de chover, e quando ele mesmo começou a sofrer com as consequências ali, ele orou novamente, depois de 3 anos e meio, Deus fez chover. Explica. Eu duvido que você explique isso. Ficar 3 anos e meio sem chover na terra, depois um homem falar, vai chover, falar para o rei, Acabe, e começar a chover. É isso. Deus quer que você acredite na palavra dele. E não pensa você que Valdemir ou Franceléu, quem quer que seja, vai mudar a sua vida, não. Esta ou aquela religião. Não, nem religião, nem homens, nem autoridade, só quem muda a sua vida é Deus. Creia em Deus, em nome de Jesus Cristo, se você clamar, você recebe tudo que você precisa. É isso. Vê se eu fico preocupado em querer fazer cercas na igreja, né? Ou seja, ameaçar as pessoas, doutriná-las de maneira que elas venham me seguir. Negativo. Botar freios, hein? Temor. Não assista a isso, aquele programa. Negativo. Assista e compare. Assista e veja. Onde está a mão de Deus? Onde está o poder de Deus? Você vai ver a glória de Deus na sua vida. Amém? Se você aceita essa palavra, gosta desse programa, dessa mensagem, me ajuda a continuar fazendo, a continuar pregando na televisão, tornando-se um dizimista fiel dessa obra, um patrocinador, um ajudador, passando a investir nessa obra. Honra esse ministério. Tudo que Deus lhe der, separa 10%, a 10ª parte, que é bíblico, e deposite na obra de Deus. Não é conta de Valdemir, é obra de Deus. Tá? As contas estão aí. Eu estou chamando você para se tornar um bendito de Deus e neste mês ainda honrar com 1.000, com 500, com 300, 200 ou 100, tá? Investindo na obra. Tá? E você talvez critique ou mas eu ouvi falar mal da obra por causa de oferta, por causa de dinheiro. Esses que falam são os que devem bilhões ao BNDES, dinheiro do seu imposto, do meu imposto, foram emprestados para eles, eles não pagam. Basta isso aí, não? Pesquisa lá. Vamos orar? Vamos falar com Deus. Nosso Deus, nosso Pai querido e amado, nós entramos em oração na Tua presença santa. Invocamos o Teu nome. Pedimos, Senhor, consagra esta água e através dela abençoa, faz maravilhas na vida do Teu povo. Abra as janelas dos céus e derrama bênçãos sem medida sobre o Teu povo. Cura, liberta e transforma. Faz o que ninguém pôde fazer. Eu determino vitória, Senhor, mudança de vidas, portas abertas. Prospere esta nação e o mundo inteiro. E onde chega essa palavra, Pai, que o Teu poder possa se manifestar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para a glória do Senhor. Amém. Graças a Deus. Beba d'água abençoada em nome de Jesus. Graças a Deus. Então, domingo agora, todos nós estaremos na igreja. Você não vai na igreja por causa do Valdemir, não é verdade? Então você vai por causa do nome de Jesus, do poder de Deus, porque você é um bendito de Deus. Então esteja fielmente domingo. E no Ceará, às 7 da manhã, nós estaremos ministrando, eu e a bispa,
Bispo Romero e equipe, e Bispo França em Salvador, na Bahia, e demais bispos em seus respectivos estados e cidades, tá? Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Voltamos a qualquer momento.